Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O programa Chamando Vencedores é uma realização da Igreja em Cosmópolis, que se reúne à Rua 22 de Abril, número 47, Jardim Planalto. Dias e horário das reuniões: terça, às 20 horas, reunião de oração; sábado, às 19 horas, reunião ministerial; domingo, às 19 horas, reunião do Partir do Pão. Muito boa noite, internautas, você que nos acompanha pela TV Jaguari. Esse é o nosso programa, nosso encontro semanal. Programa Chamando Vencedores, de responsabilidade da Igreja em Cosmópolis. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 30 minutos, hoje, terça-feira, 10 de agosto de 2010. Todas as terças estamos aqui, esse é o nosso encontro, como eu já disse, ao vivo. Você que nos acompanha pelo site da TV Jaguari, você pode participar da programação enviando uma mensagem. Com muita alegria, vamos registrar aqui a sua participação. Se você está assistindo esse vídeo já postado, logo após a sua exibição, ele fica aí postado no vídeo, em vídeo no site da TV Jaguari. E também, se você está assistindo este programa através de DVD, está sendo disponibilizado o DVD de todos os programas, você pode participar do programa enviando um e-mail para igrejaemcosmopolis@yahoo.com.br. Nós estamos aqui em Cosmópolis, São Paulo, e estamos compartilhando, tendo um desfrute da palavra do Senhor em torno de 20 a 25 minutos. Então, no programa anterior, nós falamos sobre o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo, conteúdo da pregação, que envolve no seu ministério. E ali nós compartilhamos sobre a experiência do apóstolo Paulo que ele teve ali nas igrejas da província de da Galácia. Então, na epístola de Paulo aos Gálatas, ele escreve demonstrando qual era o conteúdo do seu evangelho, da sua pregação, que era formar Cristo em todos os irmãos, levarem os irmãos todos, aqueles que já receberam o evangelho, a viver por meio do evangelho. Aqueles que já receberam o Senhor no seu Espírito, levar os irmãos a também andar no Espírito. Ou seja, ter uma experiência com o Senhor. Mas também compartilhamos que houve ali um problema, que era uma interferência de alguns judaizantes recém-convertidos ao Senhor, introduzindo alguns requisitos da lei, para que eles também o cumprissem. Então, Paulo, de uma forma bastante severa, fez uma advertência a cada um de nós, para não anular a graça do Senhor. Porque se é por meios de cumprir requisitos da lei, é que seremos justificados, que seremos salvos, então Cristo morreu em vão. Então esse era o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo. E nas demais epístolas de Paulo tem riquezas insondáveis. E hoje vamos compartilhar um pouquinho sobre o alvo e a base da pregação de Paulo, o qual é o alvo e a base da nossa vida cristã. Então, na epístola de Paulo aos Filipenses, nós podemos ver a apresentação do apóstolo Paulo sobre o alvo, a visão que o Senhor deu a ele sobre o Evangelho, sobre o alvo que nós devemos ter na nossa vida cristã. Então, em Filipenses capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim aos irmãos: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, de início, o que temos para falar sobre esse versículo é que está claro para nós, alvo é algo que está à nossa frente. Eu nunca vi ninguém tentando dar acertar o alvo jogando para trás. Lembra daquelas brincadeiras de dardos?
que nós jogávamos para acertar o alvo está à nossa frente. Então, nós temos que prosseguir na nossa vida cristã sempre com o objetivo, com um rumo direcionado ao alvo. E aqui ele fala, para o prêmio. Então, o alvo de Paulo era receber o prêmio para o qual foi designado receber. Prêmio o qual nós todos estamos designados, nós que fomos chamados, né, por Deus em Cristo Jesus. Então o Senhor tem um prêmio para cada um dos cristãos que forem considerados vencedores, hoje, na atual era. Aqui nesta terra, se nós vivemos por meio do Espírito, como Paulo já havia dito ali aos Gálatas, se temos a experiência de andar no Espírito, deixar Cristo crescer e viver em cada um de nós, se manifestar por meio de cada um de nós. Então a vida do Senhor crescendo, ela pode tomar toda a nossa alma, toda a nossa pessoa. E então podemos ser considerados pelo Senhor cristãos vencedores hoje. E para aqueles vencedores, o Senhor tem um prêmio, que é o que Paulo diz aqui. Ele prossegue para o alvo, para o prêmio. E esse prêmio, em Apocalipse capítulo 20, nos mostra qual é esse prêmio. João, na revelação que ele recebeu do Senhor, ele escreveu aqui em Apocalipse 20, versículo 4, que ele viu tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. E no versículo 6 ele fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele, com Cristo, os 1000 anos. Então, por esses versículos nós vemos e sabemos que o prêmio que Paulo diz aqui é reinar com o Senhor 1000 anos. Esse é o prêmio para todos os cristãos vencedores. E aqui mesmo em Apocalipse nos mostra um versículo aqui, o apóstolo João recebeu essa revelação, que eles venceram, os cristãos venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho. Então é aqueles irmãos que aplicam o sangue, aqueles que reconhecem que são fracos, que são frágeis, que são pecadores, que necessitam do sangue do Senhor para prosseguir. São aqueles que dão palavra do testemunho, ou seja, dão testemunho da palavra, daquilo que leem, aquilo que desfrutam do Senhor. Eles vivem na sua vida, praticam a palavra, então dão testemunho na sua vida. E também, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida da alma, o seu ego, o seu eu. Não amaram, mas sim praticaram o que o Senhor diz ali em Mateus 16, após revelar à igreja. Ele diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo é negar o seu ego, negar as suas vontades para seguir o Senhor, negar a vida que está vivendo na nossa alma, uma vida independente, que nos leva a ser independente do Senhor. Então, é negar esta vida e ter uma vida totalmente de dependência do Senhor. Os cristãos que praticam esse viver serão considerados vencedores pelo Senhor. Ora, muitas coisas podem nos acontecer hoje. Você que está nos acompanhando, está assistindo agora, fique atento que muitas coisas podem acontecer. Se você já tem a vida do Senhor, muitas coisas o inimigo de Deus pode preparar para mim, para você, como ciladas, para tirar nós deste prêmio, deste galardão que é reinar com o Senhor durante 1000 anos. Da Nova Jerusalém, não tem como ele tirar. Porque nós recebemos a vida de Deus, cremos no Senhor, temos o Senhor como nosso único Salvador, recebemos o seu Evangelho, que Paulo diz que é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Então nós estamos com a passagem comprada. Vocês têm ali seu nome escrito no livro da vida. Você está garantido na Nova Jerusalém. Mas o prêmio que antecede a Nova Jerusalém, que é reinar com o Senhor durante 1000 anos, isso o inimigo de Deus, seu adversário, faz de tudo para tirarmos. Para nós vivermos de uma forma independente do Senhor, vivermos de uma forma religiosa. Paulo falou disso aos Gálatas. Uma forma de aparência. Quantos de nós, irmãos, podemos estar vivendo de uma forma de aparência religiosa, sem ter experiência com o Senhor, sem deixar a vida de Deus ser vivida em nós? A religião é algo muito sutil que nos pega.
Pode pegar a qualquer um de nós, começando por mim. Até as reuniões da igreja nós podemos fazer uma religião particular para nós. Eu vou ali na reunião, sento na primeira fileira. O Senhor falou disso em Mateus capítulo 22, né? Falou ali para os discípulos, ficar atentos aos que os escribas e fariseus diziam, os mestres da lei, que conheciam toda a Bíblia, religiosos fervorosos. Falou lá, fiquem atentos, vocês podem fazer tudo o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem. Porque o Senhor mostrou que os escribas e fariseus viviam de uma forma religiosa. Diziam o que deveria praticar, do que as pessoas deveriam praticar, mas eles mesmos não praticavam. Então eu posso ir nas reuniões, posso sentar nas primeiras fileiras, o Senhor diz que eles praticavam isso. Eu posso viver de uma forma aparente, com umas vestes adequadas, que todos olham e possam dizer, olha, o Eduardo, aquele é um cristão, ó, com a Bíblia na mão, bem vestido, trajado, né, decentemente. Então tem uma aparência de cristão, mas e o coração como está? Posso até sentar na primeira fileira, pular, gritar, louvar nas reuniões, mas o meu coração como está? Então, a religião é algo que nos leva a viver a vida da igreja totalmente, né, de uma forma aparente e correta, mas, contudo, o coração longe do Senhor, contudo, sem a presença viva do Senhor na minha vida. Então, essa é apenas uma ferramenta que o inimigo de Deus pode utilizar para nos tirar do reino. Viver de uma forma de aparência religiosa. E tantas outras. O desânimo, né, pode também alcançar a cada um de nós. As coisas que acontecem ao nosso redor podem nos desanimar. O inimigo de Deus usar a cada um de nós para nos desanimar. Falar, puxa, para mim não dá mais. Eu não vou alcançar o prêmio, o reino, reinar com o Senhor desse jeito. Irmãos, nunca diga isso. O reino não é possível mais ser alcançado por você. Nunca diga isso, porque o reino, a entrada no reino é algo que depende totalmente do Senhor. É lógico que depende de nós negar o nosso eu, negar a vida da alma, ter um desfrute com o Senhor pessoal, uma realidade. Mas só o Senhor sabe aqueles que serão vencedores. Então sempre nós temos que ter esperança e prosseguir sim para o alvo. E Paulo ensinou aos filipenses algo que ele mesmo praticava. Ele deu um testemunho de uma experiência pessoal dele, de como não deixar que essas coisas o desanimassem, coisas que poderiam acontecer para desanimá-lo. Então no versículo 13, aqui de Filipenses 3, ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Olha, Paulo não estava convencido de haver alcançado o prêmio. Ele diz, mas uma coisa eu faço. Olha o testemunho dele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Como eu disse no início, o alvo está à nossa frente, o prêmio está à nossa frente. Então, Paulo fala que devemos esquecer das coisas que para trás ficam. Esquecer das coisas, irmão, aqui está incluído tanto as vitórias quanto as derrotas. Me desculpe. Esquecer das derrotas, Paulo aqui quer dizer o seguinte, esquecer é algo difícil nós esquecermos, porque fica registrado na nossa mente alguns acontecimentos que nos marcam. Mas essa palavra esquecer, ele se refere a não dar ênfase, a não ficar vivendo, olhando para essas coisas. Agora, deixar de lado derrotas, de certa forma, é até mais fácil. Mas deixar de lado as nossas vitórias, nossos sucessos, esquecer dos aplausos que recebemos, dos elogios que recebemos, às vezes por uma boa mensagem, uma boa pregação, uma experiência que teve com o Senhor, uma pregação que você fez e muitas pessoas foram salvas naquele dia. Esquecer, deixar de lado, não dar ênfase, não ficar olhando para essas coisas, é um pouco mais difícil, né? Porque a nossa alma gosta dessas coisas.